esse segundo aqueduto que foi construído por Pilatos. Bom, mas vamos com calma. Até aqui o que eu sei é que houve uma ampliação, uma restauração. Mas não tem nenhuma tubulação escrita, Pilatos fez isso. Então nós vamos às fontes antigas. Lembra que eu falei com vocês que nós pegamos documentos do passado? Há um historiador que a Aline já mencionou assim, a exaustão nos vídeos dela, eu também já mencionei nos meus, que é Flávio Josefo, que viveu aqui no primeiro século de nossa era. E ele escreveu alguns tratados, como As Guerras, as Antiguidades. E num desses livros, Flávio Josefo diz o seguinte, eu vou ler para vocês Antiguidades, no capítulo 18, versos 60 e 62. Ele diz assim, Pilatos construiu um aqueduto para levar a água de uma distância de cerca de 200 estádios para Jerusalém. Opa! 200 estádios, na nossa métrica, daria 35 quilômetros. E o que os arqueólogos descobriram no ano passado é que a distância desse novo caminho, dessa nova condução de água, é de exatamente 35 quilômetros. Exatamente, porque o aqueduto ele não está em linha reta. Não está em linha reta. Exatamente, então apesar da distância daqui a Jerusalém ser menos de 35 quilômetros, se a gente pegar a rota do aqueduto, ele dá os 35 quilômetros. Exatamente, e vamos mais, esse aqueduto que dá de 35 quilômetros, e também uma coisa importante, houve uma outra restauração no Heródion, que mostra que esse que fez o Pilatos, ele também fez várias benfeitorias na cidade. Mas vamos continuar. Aí veio o problema. As benfeitorias vieram com algo que ofendeu bastante os religiosos da época. Porque diz o texto, Pilatos usou o dinheiro do Corban, e Corban nós sabemos que é o dinheiro do templo, para pagar por ele. O povo ficou profundamente ofendido e, reunindo-se em Jerusalém, gritaram contra ele. Pilatos enviou soldados disfarçados com bastões que espancaram e mataram muitos manifestantes. Então, Pilatos talvez no início quis um ganho político, vou ampliar, fazer benfeitoria na cidade, para também ficar bem com César. Mas quando ele usou o dinheiro do templo para pagar para essas benfeitorias, os religiosos não aceitaram. E uma outra passagem de Josefo, além dessa, diz algo semelhante. Agora eu vou ler do livro Guerras, capítulo 2, versículos 177. Um grande número de judeus pereceu, alguns devidos aos golpes recebidos, outros pisoteados ou até morte por seus companheiros na luz que se seguiu. Amedrontada pelo destino das vítimas, a multidão foi reduzida ao silêncio. Então, o que eu tenho dessas informações? Houve quase o início de uma guerra civil, um protesto, e até hoje, você sabe quando uma multidão sai para protestar contra o governo alguma coisa, às vezes a polícia vem contra a multidão, a coisa sai do controle, batem nas pessoas morrem, e naquela época não era diferente. Então, esse aqueduto foi feito por Herodes, ampliado, reformado por Pilatos, mas causou um grande tumulto em Jerusalém na época de Pilatos. Mas eu posso dizer, e eu acho que se a mesma coisa acontecesse nos dias de hoje, ia causar revolta da mesma maneira. Imaginem na cidade de vocês, no estado de vocês, no país de vocês. Imaginem se o governo agora está com poucos fundos e eles precisam de dinheiro. Imagina se eles entrassem numa igreja, se eles entrassem numa sinagoga, numa mesquita, em qualquer local, num templo religioso, entrar agora, pegar o cofre da igreja sem pedir autorização, sem nada, abrir, dizer, olha, esse dinheiro eu estou pegando, levar e pagar isso agora para construir uma obra pública, um túnel, uma estrada, um sistema de água, encanamento. Obviamente todo mundo ficaria revoltado e naquela época ainda mais não se tratava simplesmente de uma sinagoga. Ele entra no templo de Jerusalém, no tesouro do templo de Jerusalém, o que havia sido dado para o templo, para os sacrifícios do templo, e ele simplesmente pega isso para construir uma obra. Apesar da obra ser para Jerusalém, não era para todo mundo de Jerusalém, era uma obra para favorecer a população que morava no bairro mais caro da cidade, uma obra para os ricos. Então, ele pega do templo para construir para os ricos e, sem dúvida nenhuma, isso naquela época causou, como Flávio Josefo nos relata, com certeza essa é a verdade, porque a população não ia deixar isso em silêncio, mas, infelizmente, esse protesto acabou causando também muitas mortes. Muitas mortes.